Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. E para começar o episódio de hoje, a gente vai direto para o giro pelo mercado. Nesse instante, o Bitcoin está na casa dos $61.500, com uma desvalorização nas últimas 24 horas de cerca de 1%. O Ethereum, segundo maior criptoativo do mercado, perdeu o suporte dos $3.000 e no momento de gravação desse episódio está na casa dos $2.900, com uma desvalorização nas últimas 24 horas de 0,4%. A gente consegue ver nos principais criptoativos do mercado, pelo menos nesse momento, uma mesma tendência de lateralização, né? A gente que é do mercado cripto sabe que uma queda de 1% ou então uma valorização de 1% é uma lateralização. E a gente tem visto isso justamente como tendência para os principais criptoativos de uma forma geral. Os ETFs de Bitcoin Spot, no dia de ontem, a gente ainda não tem um resultado de quase nenhuma gestora. A gente só tem o resultado da Bitwise, que foi um resultado positivo de 185 Bitcoins. Só que naturalmente a gente, como não tem o da Grayscale, não tem o da BlackRock, não tem o da Fidelity, a gente não consegue ainda saber como foi o dia de ontem para os ETFs de Bitcoin Spot. Naturalmente, assim que a gente souber, a gente vai trazer para vocês aqui no Giro Bitcoin. Dando continuidade ao episódio de hoje, uma plataforma de negociação peer-to-peer para a moeda de privacidade Monero encerrou seus serviços de forma imediata. Isso é só mais um capítulo, né, nos capítulos recentes que a gente tem visto de, entre aspas, perseguição às moedas de privacidade. No último dia 7 de maio, o local Monero anunciou que, com efeito imediato, todos os novos cadastros e postagens de anúncios para negociações justamente da Monero, né, da XMR, estariam desabilitados. Em 14 de maio, a plataforma desabilitará a negociação do ativo focado em privacidade. Ou seja, se você tem cadastro lá, se você vendia por lá, saiba que fechou. A empresa citou uma combinação de fatores internos e externos, mas não revelou os motivos específicos para o encerramento. Inclusive, eles disseram para a gente, do Cointelegraph, que a hostilidade generalizada em relação a produtos e serviços centrados na privacidade foram certamente um fator. Vale ressaltar que esse ano a própria Binance, por exemplo, que é a maior exchange do mundo em volume negociado, também deslistou a Monero, movimento que a gente tem visto por diversos exchanges, por diversas corretoras ao redor do mundo, não só da Monero, mas como de projetos focados em privacidade de uma maneira geral. E falando agora especificamente sobre os Estados Unidos, o chairman, o presidente da SEC, que é a CVM americana, o Gary Gensler, parece estar cansado de responder perguntas sobre criptomoedas, comentando recentemente que recebe, abre aspas, uma proporção exagerada de perguntas sobre isso em comparação com as finanças tradicionais. Ele ainda disse: cripto é uma pequena parte dos nossos mercados gerais. Ele falou isso respondendo a uma entrevista da CNBC no último dia 7 de maio. Gensler comparou o mercado de capital de 110 trilhões, que a SEC supervisiona, com o mercado de cripto de apenas 2,4 trilhões, alegando que grande parte deste último não cumpre as leis de valores imobiliários dos Estados Unidos. Por isso tem, abre aspas novamente, uma parte exagerada dos golpes e fraudes e problemas em nossos mercados. Ele ainda completou: e assim você acaba com uma proporção exagerada de perguntas de jornalistas e jornalistas de cripto em relação ao market cap. O apresentador da CNBC perguntou se as perguntas sobre cripto da mídia são porque é lá que a atenção da SEC parece estar focada, ao que Gensler rebateu rapidamente que é uma função de onde a sua atenção está. Ele ainda respondeu, o próprio entrevistador, né, o próprio âncora, da seguinte forma: pense nisso, eu estive no seu programa o quê? 1 dúzia de vezes? Em cada programa você pergunta sobre cripto. Ou seja, o Gary Gensler parece estar bastante insatisfeito com as perguntas e com a ampla cobertura do setor cripto que ele tem tido no último tempo. Vale ressaltar que esse ano tem eleição nos Estados Unidos e tudo pode mudar, inclusive o chairman da própria SEC. E para fechar o episódio de hoje, uma recente pesquisa revelou que 12% da população brasileira investe em criptomoedas. Se verdade, o percentual equivale a cerca de 26 milhões de pessoas, número que deixa o Brasil entre os 6 países com maior adoção de criptomoedas no mundo. Em termos percentuais, quem lidera o ranking é o Emirados Árabes Unidos, com 30,4%, seguido pelo Vietnã, com 21,2%, e Estados Unidos, com 15,6%. Enquanto os Emirados possuem uma grande população estrangeira, a economia do Vietnã
está em forte crescimento, né, nos últimos anos, justificando a sua boa posição, né? Além disso, a gente também consegue justificar a questão do Vietnã por causa do fenômeno que a gente teve de 2 anos atrás do Play to Earn, de jogue para ganhar, onde a gente sabe que uma grande concentração de jogadores por lá. De qualquer forma, essa pesquisa usou dados da AAA, né, que falou justamente nesse percentual de 12%. E eles falaram, inclusive, que grande parte da utilização dos brasileiros não está sendo necessariamente com Bitcoin ou Ether, mas sim com algumas stablecoins. Isso vai ao encontro, isso corrobora o que o Banco Central brasileiro falou, que as stablecoins estão em ampla utilização no Brasil. De qualquer forma, eu tenho plena consciência, eu, Paulo Aragão, tenho plena convicção de que sim, o Brasil tem crescido em adoção, de que sim, cada vez mais pessoas têm comprado, têm se exposto em cripto de uma maneira geral. Mas sendo muito sincero com vocês, eu acho muito complicado que seja de fato um percentual de 12%. Eu acho que isso está super valorizado. Mas e aí? Você concorda com esse percentual? Você acha que mais de 26 milhões de brasileiros já investem em criptomoeda? Não deixa de dar sua opinião, que a gente quer saber. E muito obrigado pela sua companhia. A gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã, no nosso episódio de sexta-feira. Valeu!